Ele já deixando você entrar em sintonia com a graça e a presença de Deus. O Derivaldo vai pregar a palavra de Deus e há algo nessa manhã que precisa ser mudado. E o Espírito Santo, Ele quer incendiar o seu coração, Ele quer tocar a sua alma. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ir diante da sua alma. Nós orávamos ali na capela e o Senhor colocava no nosso coração que tem pessoas ainda com o coração fechado. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar do servo que vai pregar a palavra, mas o seu coração precisa estar aberto. Então vai falando para Ele: Espírito Santo, vem tocar. Vai falando com as suas palavras: Espírito Santo, eu lhe dou liberdade. Vai dizendo para Ele: Espírito Santo, eu estou fechado, mas eu quero me abrir à sua graça. Então vai deixando mesmo, para que a palavra que vai ser anunciada, ela possa gerar frutos, e frutos de vida eterna. Eu já quero convidar o Derivaldo a vir aqui à frente, e você vai estender as suas mãos para Ele, como alguém está desejoso de receber uma resposta. Creio que todos que estão aqui precisam ouvir algo da parte de Deus. Então estende as suas mãos para o Derivaldo. Você vai falar para Deus assim: Senhor, fala comigo. Vai orando, vai dizendo: Senhor, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Vai, estende as suas mãos, fala isso para Deus, fala isso para o Espírito Santo. Fala para Ele: Espírito Santo, a minha alma tem sede de Ti. Então fala através do Teu servo, fala através do Derivaldo. Eu preciso ouvir a Tua palavra, Senhor, e essa palavra precisa mudar a minha vida. Então, Senhor, nós queremos orar nessa manhã. Derrama sobre a vida do Derivaldo uma unção poderosa vinda do céu, e toma esse lugar, Senhor. Senhor, da cabeça aos pés, Senhor Jesus. Dai ao Derivaldo olhos de fogo, Senhor, palavras que ele possa pregar com ousadia, autoridade. Então sopra, 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 sopra sobre nós, Espírito Santo, e age sobre as nossas vidas. Nós estamos sedentos, precisamos, Senhor, saciar a sede da nossa alma. Então toca, toca, conduz, fala, age como o Senhor nunca fez na vida do Teu servo, na vida do Teu escolhido. Ore canta rabassore levandara labaralabá, nere canta rabassore canta rabandere lebaralabá, nere balaba sore lebaralabá, yere bará, nere baralabá sore lebaralabá, ire alabaraba nere canta rabalaba yere, ore alabalaba. Porque nesse lugar o Espírito de Deus está. Algo novo vai acontecer. Porque nesse lugar o Espírito de Deus está. Quem nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui foi Deus. Quem nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui foi Deus. Tudo que Ele toca, Ele transforma. 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 Transforma a sua vida, transforma a sua história, restaura a tua casa. Ele está aqui. Transforma a sua vida, transforma a sua história, restaura a sua casa. Ele está aqui. O Espírito Santo não faz nada pela metade.
aqui. Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Foi Deus. Você pode cantar isso, é fácil. Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Foi Deus. Eu pedi para os meninos cantarem essa música, porque você pode ter chegado aqui por um convite de um irmão. Muitos foram convidados, muitos acessaram a página do Instagram, muitos ouviram os vídeos que os meninos gravaram. Mas quem trouxe você de verdade aqui foi Deus. Quem trouxe você de verdade aqui com um propósito maior foi Deus. Eu comecei o dia hoje falando para vocês que Deus está montando um exército. Eu coordeno um exército de jovens chamado Via Jovem. O Adriano coordena o exército dos adultos. E nós trabalhamos juntos, e nós estamos juntos na comunidade católica Nova Via há mais de 5 anos juntos. Eu estou há quase 10 junto lá com a comunidade. Então quando essa música nasceu dentro da comunidade, a gente começou a cantar essa música, a gente entendeu que quem trouxe a gente para a comunidade foi Deus. Quem trouxe os jovens para a comunidade, quem trouxe vocês para a comunidade foi Deus. Quem trouxe vocês aqui hoje não foi o Júlio, não foi, você entendeu? Foi Deus. Então assim, para que a gente entenda o que vai ser falado agora, quem trouxe o pessoal de São Paulo para cá foi Deus. E tudo que Ele toca, Ele transforma. Então o retiro começou ontem, e lá na fábrica meu coração comichava, porque eu falei, meu Deus, eu queria estar lá com os meus irmãos. E aí hoje eu perguntei para minha esposa, eu preciso saber de algo que aconteceu ontem lá. O que aconteceu ontem? Ela falou, foi espetacular. Foi espetacular. Então eu quero convidar você, fecha o seu olho, coloca a mão no seu coração. Ou melhor, não coloca a mão não, abre o olho rapidinho e faz assim igual o careca aqui, ó. Bate no peito assim, ó. Bate no peito e fala assim: quem me trouxe aqui foi Deus. Se Ele me trouxe, Ele tem um propósito, Ele tem alguma coisa. Vira por irmão do lado e fala para ele: quem te trouxe aqui foi Deus. Se você está aqui, fala por irmão, vira por irmão, põe o dedo no peito do irmão e fala para ele assim, ó: se você está aqui, é porque foi Deus quem te trouxe. Muitas coisas tentaram te atrapalhar, mas não conseguiram. Muitos foram os chamados, poucos foram escolhidos, mas você aceitou o desafio. Você não sai dessa casa de retiro sem sentir a presença de Deus. Foi pago um preço alto, um preço alto de um Deus pregado na cruz. Olha para esse homem aqui, meu irmão. Foi ele, foi ele. Fecha os seus olhos, canta com a gente. Algo novo, algo novo vai acontecer, porque nesse lugar o Espírito de Deus está. Algo novo vai acontecer, porque nesse lugar o Espírito de Deus está. Ele nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui, quem nos trouxe aqui foi Deus.
Ele transforma a sua vida, transforma a sua história, restaura a tua casa. Ele está aqui, transforma a tua vida, transforma a tua história, restaura a tua casa. Ele está aqui. Quem nos trouxe? Vai se sentando. Vai cantando. Quem nos trouxe aqui? Canta pra você. Quem me trouxe aqui? Quem nos trouxe Quem me trouxe? foi Deus. Canta pra você. Quem me trouxe aqui? Quem nos trouxe Não, não é nos trouxe, é me trouxe. Nos trouxe aqui. Quem nos trouxe aqui? Vamos deixar só eles agora, sem microfone, vai. Quem me Quem me trouxe aqui? Amém? Pega comigo na sua palavra aí, Efésios 2, versículo 3. Enquanto você vai procurando, eu vou me apresentando. Como o Adriano e os irmãos disseram, eu sou o Derivaldo, o Deri, ou o Careca. A Elaine, minha comadre, estava brincando ali comigo ali fora. Esse daqui é o Careca do Via Jovem. Quer conhecer? Vem ver. Eu sou casado, tenho 44 anos de idade, sou casado com essa mulher maravilhosa, a Hélida. Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos, 2 dessas bênçãos que Deus me deu servem junto comigo na igreja. A Ana Clara e a Bianca, que estão cantando aqui com o ministério, são os meus orgulhos, e um filho adotivo ali que é o Cuica. Cuica, agora o papai vai pregar. Silêncio, amém? Tá bom? Miguel, esse daqui é minha outra bênção, o Miguel, meu filho mais novo, de 9 anos de idade. Vai lá, filho, senta com a mamãe ali que o papai vai pregar. Não, vai lá. Eu tive um outro trabalho para pegar lá. Vai lá, vai que agora a coisa vai ficar séria. O tema dessa pregação é: pela graça fostes salvos. Efésios 2, versículo 3. Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Eu vou um pouquinho mais além. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, Deus nos dá vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Palavras do Senhor. Para mim entrar na pregação, eu tenho que contar para vocês quem era a comunidade de Éfeso. A comunidade de Éfeso, Paulo escreveu para ele mais ou menos ali a comunidade entre 60 e 63 depois de Cristo. Era uma igreja madura, vibrante e composta por judeus e gentios. Quem eram os gentios? É aqueles que se converteram depois com a pregação dos discípulos, dos apóstolos. A cidade de Éfeso, eles enfrentavam uma tremenda pressão cultural. Lá ficava o templo de Artemis, Diana Artemis. Então os pagãos adoravam essa deusa.
Mas a comunidade sofreu uma grande influência de Paulo. Um homem de Deus foi pregar lá, e aquela comunidade começou a adorar o Deus vivo, começou a viver de uma forma extraordinária, e eles eram muito obedientes. E ali começou as igrejas domésticas, que se reuniam na casa de Priscila e de Áquila. Se você ler lá, quando você vê lá, era um casal. Nós da comunidade católica Nova Vida, nós somos uma comunidade da maior parte de casais. E temos os nossos filhos, e também temos os nossos filhos espirituais, que é o Via Jovem. Levanta a mão aí, Via Jovem. Quem é Via Jovem? Levanta a mão bem alto. Levanta a mão, não seja Tiranossauro Rex, não, braço curto. Levanta assim: eu sou Via Jovem. Fala comigo: eu sou Via Jovem. Esses são os nossos jovens. Então eles se reuniam na casa de Priscila e de Áquila para orar. Eram as igrejas domésticas, e tinha uma grande necessidade de Deus, e eles buscavam o quê? Em Paulo a firmeza para continuar caminhando. Só que se você for ver, o intuito de Paulo na pregação dele era promover a unidade espiritual e conscientizar os cristãos sobre os seus privilégios e deveres como membros do corpo de Cristo, a busca da santidade. Então Éfeso era uma comunidade firme, mas você vai ver lá na frente o que aconteceu com eles. Eles não tinham meio termo, o que tinha que ser feito eles faziam. Então Paulo pregava muito para eles o que? A unidade entre os judeus e os gentios. Nós aqui, por exemplo, nós somos uma comunidade de aliança, e nós temos casais e solteiros, e nós precisamos pregar o quê? A unidade entre os casais e os solteiros. Nós sabemos que os jovens também vão namorar e vão casar. Nós também sabemos que nós temos outros irmãos de outra comunidade. Daqui a pouco o Éder, que é um irmão fundador de outra comunidade, vai vir pregar para nós. O Éder é um psicólogo, e nós vivemos em comum unidade. Nós batemos na mesma direção, nós falamos da mesma coisa, da salvação que só o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Nós não rachamos, nós não dividimos, nós não somos protestantes, na qual vive protestando e até hoje vivem se dividindo. Até hoje, se o irmão, eu não gosto da pregação daquele pastor, vai lá e funda uma igreja num lugar lá, numa garagem ou num boteco que se fechou. Não, nós somos igreja católica apostólica romana, e nós batemos na mesma direção, e na direção que o Papa Leão XIV tem nos levado, na direção que o Papa Francisco nos levou, na direção que o Papa Bento nos levou, na direção que São João Paulo II nos levou. Nós não rachamos. Nós sabemos que o corpo e o sangue de Cristo só tem numa igreja, e é na igreja católica apostólica romana, na qual nós servimos a Virgem Santíssima, nossa mãe e rainha. Então, por mais que as coisas fiquem difíceis, nós não vamos nos dividir, porque nós somos católicos apostólicos romanos. E era isso que Paulo pregava para eles: olha, os gentios e os judeus têm que caminhar na mesma direção. E ali fortalecia a identidade espiritual. Se você vier para a comunidade católica Nova Via, começar a fazer o caminho com a gente, você vai ver que nós temos uma identidade, e a nossa identidade é o amor à verdade. A nossa identidade é o carisma nosso. O nosso carisma é o amor e a verdade. E os jovens que entram para o Via Jovem já começam a trabalhar, a ser trabalhado nisso. E os adultos que vão na Vila São Bento toda sexta-feira orar, e os irmãos que vão lá no Jabaquara, lá em São Paulo, no grupo das 19h30, toda sexta-feira também seguem essa mesma direção. E os jovens que vão em Santa Amaro seguem a mesma direção. Então, o que acontece? Nós precisamos seguir na mesma direção, trabalhando forte pela evangelização. Você pode falar assim: careca, é um sábado à tarde, aonde você queria estar numa hora dessa? Eu queria estar aqui. O Serginho e o Adriano estavam orando comigo lá em cima, e eles viram o que eu falei para Jesus. Desculpa eu falar para você, mas aqui não é brincadeira. Você membro da comunidade, você membro do Via Jovem, você que está chegando aqui, nós não brincamos de ser cristãos. Nós queremos dar a vida para Jesus, nós queremos entregar a nossa vida para Jesus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus fez a gente entrar aqui, ó. Um dia Jesus fez a gente entrar aqui na brecha do peito dele e entender o que ele passou. Paulo não sabia quantas pancadas Jesus já tinha tomado. Nós sabemos, porque Jesus revelou.
a Santa Brígida e a Ana Catarina Emerick, mas Paulo não sabia. Paulo pregava com força. Nós sabemos que Jesus tomou 5.480 pancadas. Nós sabemos que a cruz de Jesus tinha mais ou menos 4 metros de comprimento. Nós sabemos que a cruz de Jesus pesava entre 130 e 200 quilos. Nós sabemos tudo isso, mas Paulo não sabia. Paulo não sabia, e os gentios não sabiam. Aquele povo caminhou, começou a seguir Jesus, porque Paulo pregava decididamente, porque Paulo abraçou o Evangelho. Paulo não abriu mão do Evangelho. Eu queria muito estar numa piscina numa hora dessa. Eu sou sócio do Termas do Vale e gosto muito de piscina, gosto muito de praia, mas gostar é uma coisa, amar não. Amar não. Quando a gente se coloca em oração, porque vai ter um retiro. Quando a gente se coloca em oração, a gente começa a levar as coisas a sério. A gente começa a adiantar a matéria da faculdade. A gente começa a programar a família. A família entende. Os meninos lá em casa sabem que domingo à tarde é o domingo do Via Jovem. Os meninos sabem que nesse final de semana nós íamos ter o Via de Emaús. Os meninos já sabem que no primeiro final de semana de julho nós vamos estar aqui novamente para um camping com 200 jovens, com barracas. Então a nossa vida não é mais nossa. Desculpa eu falar para você, essa vida aqui, esse corpo não é mais do Deri. E para eu chegar na onde eu quero chegar, você precisa entender isso. Vão fazer de tudo para você. Tentaram impedir você de estar aqui. Eu dormi 2 horas essa noite. Cheguei com muita dor no estômago. E Deus usa dos irmãos. O Dado chegou em mim ali e falou: irmão, você não está bem. Dado, eu dormi 2 horas só e estou com dor no estômago. E o Dado começou a conversar comigo, e aquela dor do estômago começou a passar. É assim que a gente vive. Seja bem-vindo. Nós somos a Comunidade Católica Nova Via. Muito prazer em receber você aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Paulo, a partir da segunda metade da carta, ele começa a focar no relacionamento em família. Ele começa a mostrar para os irmãos que eram casados, que eles tinham que seguir o mandamento, que eles tinham que seguir aquilo que Jesus ensinava. Ele pregava sobre integridade pessoal na carta de Éfeso, incentiva a abandonar velhos hábitos pagãos, a vestir-se da nova humanidade, a humanidade de Cristo. Nós não podemos ter 2 faces, nós não podemos ter 2 vidas. Hoje, nesse final de semana, precisa cair as máscaras, tá, gente? Nós precisamos viver isso daqui. Você está entendendo? Então Paulo exortava a integridade, os hábitos. Não é e não pode ser comum você ouvir um palavrão da boca do Derivaldo. Não é, não pode ser comum você ouvir uma palavra de maldição da boca do Derivaldo. E não só da minha, de todos nós. Nós somos homens e mulheres de Deus. Então nós precisamos viver de acordo com a palavra. Paulo vai falar de uma batalha espiritual. Ele preparava os cristãos para resistir às forças do mal. E no ambiente hostil de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era complicado. A comunidade de Éfeso era complicada. Por quê? Porque os demais que adoravam Artêmia queriam acabar com a comunidade de Éfeso, a comunidade cristã de Éfeso. Só que aí acontece algo com Éfeso, e vocês vão ver lá em Apocalipse também. A igreja de Éfeso perdeu a identidade, perdeu o primeiro amor, por priorizar o ativismo, o trabalho árduo, em detrimento da devoção apaixonada e relacional a Jesus. Eles começaram a trabalhar tanto que eles perderam aquilo que tinha de melhor. Por conta do quê? Por conta do ativismo. E aí eles começaram a fazer tudo no automático. Vai rezar o terço, reza no automático. Vai na missa, vai no automático. Dorme na missa, cochila na missa. Vai falar de Deus, fala sem preparo nenhum.
Vai pregar, não prepara a pregação. Vai cantar, não quer ensaiar. Você sabe o que mudou desse Jesus aqui, ó? Tira para mim aqui, eu não preciso mais. Sabe o que mudou desse Jesus aqui, que foi crucificado há 2026 anos atrás, para hoje? Nada. Hoje ele está sendo chicoteado novamente. Hoje o amor não está sendo amado novamente. São poucos aqueles que amam esse homem de verdade. São poucos aqueles que quando acordam 3 horas da manhã vão falar com ele. O mundo só se preocupa com o seu próprio umbigo. O mundo se preocupa com o petróleo, se preocupa com uma casa boa, luxuosa, se tem piscina. Eu não estou falando que você não pode ter isso, não, você pode, é bênção de Deus. Mas quando eu coloco as coisas na frente do amor, que é Jesus, quando eu coloco a minha faculdade na frente do amor, quando eu coloco a minha juventude na frente do amor, e eu começo a falar assim: eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, e eu saio da faculdade para ir para o bar, eu estou dando um contra-testemunho. Quando você passar e ver o Derivaldo tomando um copo de cerveja, o Derivaldo vai estar dando um contra-testemunho, porque o Derivaldo foi chamado em 1997 a ser um homem santo de Deus, e Satanás quer impedir. É Edilane, né? Satanás quer impedir que a sua família seja santa. Satanás não quer vocês do jeito que vocês estão aqui. Satanás não quer você junto com seu pai, que eu amo demais. Eu conheço você, menino, você nem sabe de quando. Você nem tamanho de gente tinha quando eu vi você pela primeira vez no colo da sua mãe. Mas você tem pedigree, você tem raça, sabe por quê? Porque você nasceu de um casal de Deus. Natanael estava embaixo da figueira. Deus, Ele nunca tirou os olhos dele de você. Independente das suas lutas, sabe das lágrimas que você derramou, o quanto você chorou. Pensou que Deus tinha esquecido de você? Chupa essa manga aí. Rosana, Deus te ama. Te ama a ponto de, se fosse preciso, Ele morria de novo na cruz por você, Rosana. Não duvida do amor dele. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Eu toco bateria. Aquela bateria é minha. Minha não tem mais nada, é da comunidade. Aquele cara que está sentado ali é meu irmão em Cristo. Essa mulher aqui viu a gente nascer para Deus. Tia, deu certo, viu? Quando a senhora emprestava o fundo da casa da senhora, que a gente chegava com o piruzinho, com a bateria lá para ensaiar, deu certo, tia. Olha aqui, seu filho produziu a primeira música que nós subimos para o Spotify. Nós gravamos a música e subimos para o Spotify. Essa que nós cantamos aqui vai ser gravada amanhã, terça-feira. Tia, o Clebinho estava com a gente lá rezando domingo passado. Deu certo, tia? Tia, a Cleidinice não sai da éfta. Deu certo, tia? Jesus chamou nós, tia. Deu certo. Nós temos os nossos filhos. Vai dar certo com os nossos filhos. Tia, o pão com mortandela deu certo, tia.
E quando a gente fazia vigília, nós fazia vigília de noite inteira na casa dela, e o pau quebrava lá. Nós tinha 16, 17 anos, e nós xalabadai, 1998 até 2003 ali, a gente era o pau quebrando. Senhor, derrama fogo sobre nós. E a casa dessa mulher pegava fogo. Tia, a casa da senhora pegava fogo. Não pode, tia, de forma alguma, abrir as portas por encardinho. Deus abençoe a senhora, tia, porque deu certo. Eu não toco mais bateria, mas hoje eu prego, tia. Deus abençoe sua família, todos nós. Você está entendendo? Vocês estão entendendo, molecada? Quando o careca fala para vocês, coloca a mão na cabeça de vocês e fala assim: eu profetizo na sua vida, você vai ser uma grande pregadora. Quando o careca fala para você no campo assim: não se afasta, vem pra gente, fica perto, fica perto, fica perto, fica perto, Bia, fica perto, porque Deus tem planos para você. Quando a gente chega no irmão e convida lá no grupo: eu vou pregar em tal lugar, e você olha, o irmão coloca em primeiro lugar: eu estou com você, careca. Você está entendendo? Então você está aqui nesse final de semana, foi uma batalha para você chegar aqui. Eles começaram a trabalhar no automático, e começaram a fazer as coisas de qualquer jeito, e aí perderam o primeiro amor. Perderam, esqueceram quem deu a salvação para eles. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele, foi esse homem aqui. Não querem mais fazer penitência, não querem mais adorar, não querem mais consolar, não querem mais amar o meu Cristo, o nosso Cristo. Quando chamam a gente para pregar, eu não tenho agenda, eu fico perdidinho. Confundi tudo as bolas, sabe que tem 3 pregações no dia. Eu não gosto disso, uma só que eu gosto de fazer, tem 3. Falei: Jesus, eu quero fazer por zelo, não pode ser no automático. Não pode ser no automático, Leandro. Aqui não tem mérito, desculpa eu falar para você, no Calvário não tem mérito. No Calvário teve dor, teve sangue, não tem mérito. Pessoas que querem cargo, querem aparecer. Uma coisa é você evangelizar pela internet, outra coisa é você querer seguidores. Seguidores nós temos que trazer para esse homem. Homens que seguem o corpo, homens que seguem esse corpo aqui. Esse corpo aqui ainda está muito bonitinho. Vai dizer a Isaías que ele não tinha aparência humana. Nós fizemos no terço encenado. O Desto fez Jesus. O Desto não tinha nem pingo de sangue de que Jesus tinha, porque lá em Isaías vai dizer que ele não tinha aparência humana. Nós custamos o preço de um Deus, o Deus crucificado. Nós custamos o preço de um Deus que teve a coragem de carregar uma cruz. Nós custamos o preço de um Deus que quer nos amar novamente como nunca amou, como Ele sempre fez com a gente. Olha, desculpa eu falar para você, mas você é escolhido por Deus. Ele te ama. Eu não sei como eu vou fazer isso entrar na sua cabeça, mas existe um Deus que morreu numa cruz por nós, que nos ama. E Ele quer, sabe o que, Érica? Ele quer ver a gente na presença dEle. Porque quando a gente pegar um microfone, Érica, quando a gente começar a pregar, Érica, vai sair fogo da nossa boca, Érica. Eu já vi sair fogo da sua boca. Quando o meu irmão André começa a pregar, eu vejo sair fogo da boca daquele homem. Érica, Deus chamou, Ele não volta atrás. Meninas, Ele não volta atrás. Eu vou falar uma coisa para você. Marca no seu celular, na sua agenda. O ano era 2026. O dia era 18 de abril de 2026. Jesus está te chamando a ficar perto dEle. Jesus está te chamando a abandonar o mundo, a não fazer mais no automático, a não fazer mais como a comunidade de Éfeso. Se você for para o Apocalipse lá, Jesus exorta. Vai dizer São João no Apocalipse: Éfeso, Éfeso, por que abandonastes o primeiro amor?
que me abandonaste? Eu não sei em que estado você chegou aqui. Eu sei que aqui tem pregadores e pregadoras da palavra. Eu sei que aqui tem músicos e musicistas, cantores e cantoras. Ei, Deus levou a sua mãe para morar com ele. Não foi o Deri, não. Foi Deus que levou. Mas ele nunca tirou o propósito dele da sua vida. Sua mãe deve estar do lado da minha lá, olhando aqui para baixo. Os anjos devem estar dando informação para elas lá. O Derivaldo está pregando. Dona Rosa, é o Deri, é o careca que está pregando. E deve estar falando para sua mãe assim: ó, o Samuel está sentado do lado da Tabata. O Samuel está sentado do lado da Tabata. Ei, o chamado foi feito, velho. O chamado foi feito. Ele não volta atrás. A sua família, você daqui a uns tempos vai casar, vai ter filhos. Você vai ter que levar a sua família para o céu. Igual o Júlio está fazendo. Convidou todo mundo para vir. E que bom que vocês atenderam. Sabe por quê? Porque aí, irmão, aí na sua mão tem unção, cara. Aqui, ó, corre fogo. Você está entendendo? Talvez você nunca tenha ouvido isso de alguém. O dia é 18 de abril de 2026. Ó, precisa parar de ser teimoso. Olha com quem que você quer medir força. Com o homem que venceu a morte. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu vou pregar, eu começo a olhar a assembleia, eu começo a enxergar a assembleia como se fosse uma assembleia de missionários. De missionários. Missão é missão, velho. Missão dada para nós, comunidade católica Nova Via, é missão cumprida. Com dor, com choro, com sangue, com raiva. Eu vou abrir um parênteses para a gente já ir rezar. Porque eu creio que nesse final de semana, até amanhã na missa do Padre Luiz, esse lugar vai pegar fogo. Duas passagens na Bíblia deixa o careca loucão, doidinho da Silva, quando eu leio, quando eu vejo alguém pregando sobre essas duas passagens. Existia uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Jairo foi até Jesus: minha filha está doente. A multidão cercava Jesus, e a mulher sofrendo do fluxo de sangue no meio da multidão. E a mulher colocou no coração dela, a mulher falou assim: se eu tocar na orla do manto, se eu tocar na orla do manto, Ana Lu, se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. E a mulher foi se embrenhando no meio, empurra daqui, rasteja dali. E na hora que aquela mulher tocou na ponta, na orla, lá embaixo, humilhada, de joelhos, aqui a Ana, imagina Jesus com o seu manto, fica de pé, Ana, e aquela mulher caminhando, indo de um lado, empurrando aqui, na hora que ela chega e toca na orla do manto de Jesus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Jesus para, alguém me tocou. Tem uma orelha seca lá no meio que parece com o Derivaldo. A Débora brinca comigo, o irmão Pedro, uma orelha seca igual eu. Pô, Jesus, se liga, né, mano? Pô, tem uma multidão aqui, todo mundo tá tocando o Senhor. Pedro, seu orelhudo, fica quieto. Eu imagino que Jesus é um homem doce. Até quando ele vai falar assim, quando ele vai chamar a turma de burro, ele fala assim: homem sem inteligência. Ele não fala igual nós, né? Mas se é eu, já racho Pedro no meio. Seu orelhudo, fica quieto. Tonto, né? Já ia rachar o Pedro no meio. Alguém me tocou, saiu uma força de dentro de mim. Para, aquela mulher, mestre,
sou eu. Eu gastei todo o meu dinheiro, fiz o que eu podia para esse fluxo de sangue parar e não parou. Jesus vai com todo carinho: filha, a tua fé te curou. E ele marcha. Espera aí que eu tenho que chegar na casa de Jairo. Espera aí que eu tenho que chegar na casa de Jairo. E a multidão acompanha. E Jesus vai até a casa de Jairo. Eu sou pai de 3. Esses dias a Ana, apareceu uma alergia na Ana e apareceu na Bia também. E a Hélida falou assim: Valdo, o remédio é muito caro, compra só esse. Compra só esse daqui, não precisa comprar o outro não. Mas é minha filha, são os meus filhos. Fiz o que eu tinha que fazer, trazer o almoço, passei na farmácia e comprei o remédio. Jairo ali angustiado, a filha dele estava doente. Cadê o bebezinho que estava andando aqui? É seu? É seu bebezinho? De quem que é? Tinha um bebezinho andando aqui. Eu olho para ele e fico com saudade dos meus daquele tamanho. É o neto seu, Júlio? Já vai crescer no meio da unção, vai ser pregador da palavra. Imagina quando uma criança começa a ficar doente, passar mal. Jairo angustiado: Jesus do céu, vamos chegar lá logo em casa. E nada de chegar, e Jesus caminhando com aquela multidão. Quando Jesus chega, já vem aquele monte de fariseu: ela morreu, ela dorme, ela morreu, ela dorme. Jesus pega 2 discípulos, sobe. Quando ele chega na filha de Jairo, e ele sopra sobre ela e diz assim: Talita cumi, levanta-te. E aquela menina fica de pé. Essa é uma passagem que eu gosto. Agora a outra, que a gente pega para pregar e a gente vai com força, sabe qual que é? Aquela que ele chega e já chega Marta e fala assim: mestre, se o Senhor tivesse chegado há 3 dias atrás, Lázaro não teria morrido. Mestre, não, mestre, ele morreu, mestre. E agora, mestre? Não, ele dorme. Jesus chora ali porque Lázaro era amigo dele. Jesus pega e fala assim: ei, tira a pedra. E as meninas, as mulheres falam assim: mestre, já fazem 3 dias, já cheira mal. Mestre, não, tira a pedra, tira a pedra. Esse retiro na via de Emaús é para você sair dessa tumba, entendeu? Porque na hora que Jesus levanta o braço e fala assim: Lázaro, vem para fora. Um dia Jesus gritou assim lá no pátio da Xenofonte, Estrabão de Carro: Derivaldo, vem para fora, moleque, larga a maconha, larga a vida de perversidade. Você pode ter chegado aqui morto, mas você sai daqui vivo, profeta e profetiza do Senhor. Eu ainda vou ouvir vocês pregarem. Eu ainda vou ver você quietinha com seu temperamento colérico, igual do careca, pregando muito. Mas por hoje eu quero convidar você a de verdade fazer o que, Mateus? Entrar. Fazer o que, Ana Clara? Grita para mim, filha. Vem cá, filha. Para a gente encerrar, cadê o ministério? Nós cantamos por muitas e muitas vezes. Por muitas e muitas vezes nós cantamos assim:
Desperta. Como é que é a música? Esqueci. Desperta. Proclama que Jesus voltando está. Não tem como a gente cantar isso daí sem entrar aqui. Aqui, eu acho que quando fizeram as músicas daquele CD, baixinho, hein? Baixinho, que eu ainda estou pregando. Quando fizeram as músicas daquele CD, fizeram casado. Porque tem uma música que fala assim, olha só. E esse fogo que me consumiu, e essa chama que não se apagou. Essa música vai dizer que existe um lugar onde o fogo não se apaga. Vai dizer que existe um lugar que o fogo não se apaga. Aí a outra música vai dizer assim: proclama que Jesus voltando está. Mas eu não posso cantar nem a primeira nem a segunda, sabe por quê? Porque primeiro eu tenho que entrar. Então na pregação do Careca, na pregação do Derivaldo, eu quero convidar você a entrar. Sabe por quê? Você vai entrar na brecha. Depois que você entrar na brecha, você vai ver que aqui dentro dessa brecha é um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde o pecado não tem vez. É um lugar onde o Senhor está te protegendo. Se você entrar no coração de Jesus, do lado aberto de Jesus, é um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde quando você levantar a mão, você fala assim: Senhor, socorre eu, que eu estou quase caindo em tentação. Socorro, Senhor, senão eu vou cair. Socorro, Senhor, senão eu vou pecar. Aí você vai gritar lá dentro da brecha. E ali dentro da brecha tem um fogo que é uma sarça que queima dia e noite de amor por nós. E não se apaga. E depois que você sair dali, aí sim você vai poder proclamar. Proclama que Jesus voltando está, que é a maior verdade do ano de 2026. Jesus está voltando, e Ele não pode pegar você com um copo de cerveja, um copo de cachaça, um cigarro de maconha. Ele não pode pegar você dentro de um bar, matando aula para ir lá no bar beber, jogar bilhar. Jesus te ama ao extremo. Fica de pé. Vão tentar atrapalhar a sua caminhada. Vão tentar trazer para você muitas e muitas propostas, Rosana. Vão tentar desanimar você, irmã. Conselho? Vão tentar desanimar você. Vou te dar um conselho. Vem cá, André. Vem cá, Adriano. Vem cá, Débora. Olha o conselho que eu vou te dar. Vem cá. Vem cá, Débora. Aonde você vê uma camisetinha azul assim, ó, fica perto. Fica perto. Alguém vai te socorrer. Nós, acho que depois dessa pregação muda até a cor da camiseta, pode colocar vermelho. Nós vamos ser os bombeiros. Nós vamos ser os enfermeiros, ou vermelho ou branco. Melhor branco, vermelho já sabe. Então nós vamos usar branco por causa do quê? Porque nós somos os enfermeiros de Nossa Senhora. Fica perto. Tia, fica perto. Ei, fica perto. Ei, fica perto desses verdinhos aí, ó. Para Júlio vai mudar a cor da camisa, mas fica perto, marca bem os olhos deles, marca bem a face dessas meninas aí, ó. Fica perto, Bia. Fica perto, filha. Sabe por quê? Porque na hora que Jesus vier, Gabi, eu vejo Jesus olhando nesses olhos seus assim, falando assim: ei, loira, estava no lugar certo na hora certa, dentro da brecha. Vamos pro céu, filha. Você está entendendo? Agora é por conta sua. Vem aqui pra frente, coloca a mão aqui, ó. Vem pra frente e coloca a mão aqui no chagado. Vem aqui.